A gente tem nos últimos dias falado muito sobre a Previdência, né? O rombo que tem acontecido na Previdência, tem preocupado os brasileiros. Qual é a sua opinião sobre isso, Everton? Ô Meire, eu anunciei até, e te agradeço que me chama agora para falar sobre isso, nesse primeiro bloco. Anunciei na sabatina com o deputado, com o candidato, que eu ia falar sobre esse assunto aqui. Eu realmente estou muito preocupado. E olha só, nós estamos vivendo um verdadeiro caos nesse país. E olha, podemos falar de tudo. Onde a gente mexer, a gente vai encontrar uma situação caótica diferente. Mas eu quero me ater hoje ao rombo da Previdência, que chega hoje aos 260 bilhões e 800 milhões de reais. Vou repetir o número. Anote aí, 268 bilhões e 800 milhões de reais. Para se ter uma ideia, em 1986, 87, 88, mais ou menos por aí, a despesa do INSS com o pagamento dos aposentados e pensionistas consumia em torno de 2,5% do PIB brasileiro. Hoje, em 2018, 30 anos depois, abocanha 8,5% do produto interno bruto do Brasil. Olha só, em 30 anos pulou de 2,5% para 8,5%. E isso é extremamente preocupante quando olhamos para a dinâmica demográfica. Esse período foi justamente quando se iniciou o processo do envelhecimento demográfico do nosso país. E de agora em diante, 30 anos depois, esse envelhecimento demográfico se tornará mais incisivo, mais agudo. O número de idosos, ele cresce em proporções geométricas. E a reforma da Previdência no país vem sendo adiada, protelada, empurrada com a barriga há mais de 20 anos. O corporativismo, a pressão de sindicatos, os interesses eleitoreiros, somados à covardia da classe política, levou a Previdência e o país para o caos. Não há dúvida disso. Por isso que o meu primeiro critério hoje, para não votar em alguém para presidente, é a sua falta de convicção quando indagado sobre a reforma da Previdência. Não voto mesmo. Quando toca nesse assunto, reforma da Previdência, e o cara fica em cima do muro porque tem medo da voz das ruas e não respeita esse país, não me serve. Isso é uma posição covarde e irresponsável para com o país. E olha, e não é governo, não. Não são políticos, não. Mas são especialistas que têm dito que para resolver esse problema não tem mágica. Não tem química nenhuma. É preciso ou aumentar o valor da contribuição, ou aumentamos os requisitos para se aposentar, ou seja, mais idade, mais tempo de contribuição, ou então é preciso diminuir os benefícios que serão pagos mais para frente. Tem jeito. Não tem mágica. Mais sacrifício para o povo? Mais ainda? Infelizmente. Agora, a culpa, a responsabilidade, a fatura tem que ser cobrada daqueles que durante 3 décadas quase demagogicamente lutaram contra as reformas. Quanto mais tempo demorar para fazer essa reforma da Previdência, maior será o sacrifício do povo brasileiro. Político não gosta de falar isso porque tem medo de perder voto. Mas é isso mesmo. Os estados estão quebrados. Isso é inconteste. Os municípios também. Agora,
Rondônia, por enquanto, é exceção. Porto Velho, por enquanto, ainda é exceção. Sabem por quê? Que o país está quebrado e a gente ainda é exceção? Porque nós somos um estado novo, município novo, mas no Brasil inteiro o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E uma das feridas que estão abertas são os gastos com pessoal, ativos e inativos do setor público. Rondônia, por exemplo, olha só, destina 90,10% do seu orçamento para despesa com pessoal e custeio. Ora, os estados, ao invés de arrecadarem para atender as demandas da população, arrecadam tão somente para se manter. É por isso que a gente não vê e não tem retorno desses impostos absurdos que a gente paga, porque o dinheiro vai todo para pessoal e para custeio. E quanto mais demorar para fazer a reforma da Previdência, maior será o preço a ser pago por esta e pelas próximas gerações. E como é que vamos fechar essa conta? Como é que essa conta, afinal de contas, vai fechar? Olha só, o PIB do Brasil de 2006, de 2006 para cá, cresceu 24%. Vamos fazer a conta. O PIB de 2006 para cá cresceu 24%. Agora, enquanto que as despesas da União cresceram 46%, o PIB cresce 24%. As despesas da União cresceram 46%. As despesas da Previdência, com o INSS, cresceram 79%. E as despesas da Previdência dos estados cresceram 93%. E o PIB cresceu 24%. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. E tem gente que tem medo de assumir a necessidade imperiosa de se fazer a reforma da Previdência. Quanto ao déficit, vejam só o tsunami que se abate sobre o país. O rombo do INSS chega, anotem aí, são dados liberados por técnicos de fundações separadas de governo. O rombo do INSS chega a 182 bilhões e meio. Isso aí é de funcionários da União. Olha só, atinge a casa de 86 bilhões e 300 milhões. E dos funcionários dos estados, vai aos estratosféricos 93 bilhões. O total disso aí tudo chega aos mastodônticos 361 bilhões e 800 milhões de déficit. Isso aí, gente, só em 2017. E aí não vai ter reforma da Previdência? Candidato que não assumir reforma da Previdência, tá fora. É por isso que não sobra dinheiro para saúde, para educação, para estradas, para segurança pública. Então, como não fazer reforma da Previdência? Só os lunáticos ou oportunistas pensam diferente. E trazendo aqui para o nosso Iperon, trazendo para cá, para Rondônia, a situação é praticamente semelhante. Estudos apontam que o chamado day after, nosso aqui, é 2021. Vai quebrar o Iperon em 2021, se nada for feito até lá. O Iperon quebra fragorosamente. É o Tribunal de Contas que está dizendo, não sou eu. E só não quebrou ainda antes, porque o governador Confúcio Moura, durante seu governo, elevou a contribuição do funcionalismo do Iperon
e acabou dando uma sobrevida para o Instituto. Mas tem data para acabar o gás. Como eu disse, 2021. Se não for feita uma reforma urgente da Previdência do Estado, vamos entrar em colapso logo, logo. E claro, quando se fala em reforma, se fala em sacrifício, pois não existe mágica. É preciso que o governador Daniel Pereira lidere esta reforma já a partir de agora. E assim que concluir o processo eleitoral, ele chame o governador eleito para participar desse processo antes mesmo dele assumir. É necessário, é imperioso que haja grandeza dos nossos chefes de poderes, do judiciário, do legislativo, do executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas. Todos vão precisar cortar da própria carne. Agora chegou a hora de se agir como estadista, com a responsabilidade que se tem e também de quem tem o controle de parte dos destinos deste Estado. Precisa reformar. Aguarde. Importante. Precisa construir. Aguarde. Precisa aumento de salário. Aguarde. Precisa expandir o órgão. Aguarde. Não é hora para isso agora. Não bastará só o sacrifício dos pequenos, dos assalariados. Será preciso, será necessário, será imperioso, será obrigatório o sacrifício de todos, sem exceção. Esta é a conclamação que faço diante dos números que me causaram sobressalto quando foram apresentados pelo Tribunal de Contas a todos os candidatos a governador. Que, aliás, repito o que tenho dito a cada eleição. Você, candidato, que não se sentir capaz de enfrentar a complexidade de governar Rondônia, abdique agora de sua candidatura. Renuncie! Nem vá para as urnas. A crise do país, que vai começar logo, logo a atingir Rondônia, requer um governante comprometido com as reformas, que tenha coragem de fazer os cortes necessários, imperiosos, que tenha capacidade de diálogo com os poderes para sensibilizá-los a mutilarem os seus próprios projetos de administração. Caso isso não seja feito, Rondônia logo, logo vai virar uma Minas Gerais, um Rio Grande do Sul, estados quebrados, falidos, que não conseguem arrecadar nem o suficiente para pagar salário de servidor. 3 meses atrasado. Ou se reforma a Previdência, ou o mais sombrio estado de caos vai se instalar nesse país. E em Rondônia não será diferente. Pense nisso. Meire. Muito obrigada pela explanação. Vamos refletir sobre isso. Agora, no intervalinho comercial, a gente volta já. SIC News. Oferecimento Gazin. Sempre fazendo o melhor para você.